Você está numa festa, alguém se aproxima, você sorri, respira fundo e diz: Oi, tudo bem? A pessoa responde: Tudo, e você? Tudo também. Silêncio, você tenta de novo. E aí, como tem sido? Ah, corrido, né? Mas tá indo. Silêncio de novo. E você fica ali sentindo aquela sensação horrível de estar falando, mas não estar realmente se conectando. Como se estivesse batendo numa porta que não abre. Como se a conversa tivesse morrido antes mesmo de começar. E dói. Dói falar e não criar conexão. Dói estender a mão e encontrar o vazio. Dói querer proximidade e encontrar cordialidade fria. Hoje você vai aprender 6 palavras, 6 frases específicas que abrem o coração das pessoas sem parecer script, sem soar artificial, sem fazer você parecer terapeuta ou vendedor. 6 chaves que mudam o tom de qualquer conversa e transformam superficialidade em algo real. Se isso já te tocou, se você já sentiu essa frustração de querer conectar e não conseguir, inscreva-se agora. Toda semana eu te entrego psicologia aplicada para você falar de alma para alma, com dignidade e calma. Este canal é sobre você recuperar sua voz e usar LEA com verdade. Mas antes de eu te dar essas 6 palavras, você precisa entender 3 coisas fundamentais. Primeiro, autenticidade sempre vence técnica. Estas palavras não são truques, não são manipulação, não são scripts para você decorar e soltar como um robô. São chaves, são portas, são convites. Mas só funcionam quando vem de um lugar genuíno, quando você realmente está interessado em ouvir a resposta, quando você está presente de verdade. Se você usar essas frases como técnica vazia, as pessoas vão sentir, vão perceber a incongruência entre suas palavras e sua energia. E a conexão não vai acontecer. Pior, você vai parecer falsa. Então, a primeira diretriz é: use estas palavras quando você realmente quiser ouvir, quando você tiver tempo, quando você tiver espaço emocional, quando você estiver genuinamente curiosa sobre a outra pessoa. Segundo, o contexto importa. Tem hora de usar, tem hora de não usar. Se alguém está claramente apressado, se está no meio de uma crise, se acabou de te dizer que não quer falar, não force conexão. Respeite limites. Respeite sinais não verbais. Essas palavras abrem portas, mas você precisa ter sensibilidade para saber quando a porta quer ser aberta e quando ela precisa ficar fechada. E terceiro, naturalidade é tudo. Não decore palavra por palavra e solte de forma mecânica. Entenda a estrutura, a lógica, a psicologia por trás de cada frase. E então use com suas próprias palavras, com seu próprio jeito, com sua própria energia. O que importa não é a frase exata, é a intenção por trás dela. Agora que você entende as regras, deixa eu te explicar por que aquele oi, tudo bem, que todo mundo usa, não funciona. E por que você sai de tantas conversas sentindo que falou, mas não conectou. Sentindo que estava ali, mas não estava realmente presente. Sentindo que trocou palavras, mas não trocou nada de verdade. O cérebro humano é uma máquina de economia de energia absolutamente impressionante. Ele está constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tentando poupar esforço, poupar glicose, poupar atenção. E uma das formas mais eficientes que ele desenvolveu para fazer isso é através de respostas automáticas, de scripts mentais pré-programados que rodam sem você precisar pensar de verdade. Pensa bem, quantas vezes hoje você respondeu tudo bem sem realmente processar a pergunta? Quantas vezes você disse oi, tudo bem, sem realmente querer saber a resposta? É automático. É como apertar um botão e sair uma gravação. A pessoa te vê, seu cérebro reconhece o contexto social e dispara a sequência. Sorria, diga oi, tudo bem, espere o tudo e você, responda tudo também, fim da interação, zero energia gasta. Zero presença exigida, zero vulnerabilidade arriscada e zero conexão criada. Quando você faz uma pergunta que a pessoa já ouviu 1000 vezes, uma pergunta tão genérica e vaga que poderia ser respondida por um robô, uma pergunta que não exige pensamento, que não exige vulnerabilidade, que não exige que a pessoa realmente pare e se conecte consigo mesma antes de responder, o cérebro dela vai no piloto automático mais profundo. Oi, tudo bem? Dispara uma resposta pré-programada que está gravada no sistema operacional social de todo ser humano, tudo. E você, a pessoa nem precisa pensar, nem precisa estar realmente presente. Ela pode estar pensando em 1000 outras coisas, preocupada com o trabalho, ansiosa
com a conta que vence amanhã, triste com algo que aconteceu de manhã, e ainda assim a boca dela vai dizer automaticamente, tudo bem, porque nós somos socializados desde criancinha, desde o primeiro dia de escola, a responder tudo bem, independente de como estamos de verdade. É o que se espera, é o que é seguro, é o que mantém as coisas superficiais e sem fricção. E por isso não há conexão em respostas automáticas, não há alma em gravações, não há verdade em scripts sociais ensaiados. Além disso, e isso é crucial, tudo bem? É vago demais, não dá direção nenhuma, não dá por onde começar, não dá um fio condutor. É como se você abrisse uma porta gigante para um espaço infinito de possibilidades e dissesse, fala sobre qualquer coisa. A pessoa fica perdida, paralisada pela escolha excessiva. O cérebro dela pensa sobre o quê? O trabalho, a família, como me sinto existencialmente, o que aconteceu hoje, ontem, esta semana, minha infância. Tantas opções que escolher vira impossível. E quando o cérebro não sabe por onde começar, quando não tem uma direção clara, ele escolhe o caminho de menor resistência, que é sempre, sempre não começar. Escolhe a resposta automática. Escolhe a superficialidade. Escolhe o tudo bem que fecha em vez de abrir. Eu vejo isso constantemente. Mulheres me escrevem dizendo, eu tento conversar com meu marido, eu pergunto como foi o dia dele. Ele diz, foi bom. Eu pergunto o que aconteceu. Ele diz nada demais e a conversa morre ali. E eu fico me sentindo rejeitada, como se ele não quisesse falar comigo. Mas muitas vezes, não é que ele não quer falar, é que como foi seu dia? É vago demais, não dá por onde começar. O dia teve 300 coisas diferentes. Como ele escolhe o que contar? Qual parte importa? O cérebro dele, já cansado do dia, escolhe a resposta mais fácil. Foi bom. E ela interpreta como rejeição, quando na verdade é só falta de direção. Então o que engaja? O que tira o cérebro do piloto automático, desarma as defesas sociais e cria conexão real de alma para alma. 4 coisas fundamentais. E você precisa entender cada uma delas profundamente. Curiosidade respeitosa, validação, segurança e direção. Curiosidade respeitosa é quando você demonstra interesse genuíno sem invadir territórios emocionais que a pessoa ainda não te convidou para entrar. É quando você faz uma pergunta que mostra que você se importa de verdade, que você prestou atenção, que você vê a pessoa além da superfície, mas que ao mesmo tempo a pessoa pode escolher quanto compartilhar, pode modular o nível de profundidade, pode dizer, não quero falar sobre isso agora, sem se sentir mal. É a diferença entre perguntar por que você está triste, que pode soar invasivo, acusatório, que coloca a pessoa na defensiva, e perguntar, você parece pensativa, quer dividir o que está na sua cabeça, que oferece espaço, mas não exige. Uma força, outra convida. Validação é quando você reconhece a experiência, a emoção, a perspectiva da pessoa, antes de tentar consertar, aconselhar, corrigir ou apresentar seu ponto de vista. É quando você faz a pessoa se sentir vista e ouvida no nível mais fundamental. Não concordada necessariamente, não resolvida, mas vista, reconhecida, legitimada. É dizer, faz sentido você estar chateada com isso antes de dizer, mas talvez ele não quis dizer daquele jeito. É dizer, eu entendo por que você está assustada antes de dizer, mas não há razão para ter medo. É reconhecer a emoção como válida, como legítima, como compreensível dentro do contexto daquela pessoa, mesmo que você tivesse reagido diferente na mesma situação. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Validação não é concordância. Você pode validar a emoção de alguém sem concordar com a ação que ela quer tomar. Você pode validar a dor de alguém sem concordar com a interpretação que ela fez do que causou a dor. Validação é sobre reconhecer humanidade, não sobre dar razão. Segurança é quando você cria um espaço onde a pessoa sabe, não racionalmente, mas visceralmente, que não vai ser julgada, interrompida, corrigida no meio da frase, diminuída, ridicularizada ou ter suas palavras usadas contra ela depois. É quando ela pode baixar as defesas porque seu sistema nervoso detectou que não há ameaça aqui. E isso acontece através de coisas sutis, através de você não pegar o celular enquanto ela fala, através de você não revirar os olhos, através de você não suspirar com impaciência, através de você não interromper para contar a sua própria história, que é parecida, mas pior. Através de você não dar conselhos não solicitados, disfarçados de preocupação.
Segurança se constrói com consistência, com previsibilidade emocional, com a pessoa sabendo que você vai reagir com empatia, não com julgamento, que você vai segurar o espaço, não fazer sobre você, que você vai respeitar confidências, não espalhar depois. E direção é quando você dá um fio condutor, um ponto de partida específico, algo concreto, algo pequeno o suficiente para a pessoa conseguir agarrar e começar a puxar, sobre o qual a pessoa pode falar sem ter que fazer todo o trabalho mental gigantesco de decidir por onde começar, o que é relevante, o que você quer ouvir, quanto é demais. É a diferença entre como você tá, que é um oceano infinito de possibilidades, e o que foi o mais intenso para você hoje, que é uma ilha específica nesse oceano. A pessoa pode pousar ali, pode começar dali. E dali, se ela quiser, pode nadar para outras partes. Mas ela tem um ponto de partida. E isso muda tudo. As 6 palavras que eu vou te dar agora fazem exatamente isso. Cada uma delas contém pelo menos 2 desses elementos. E juntas, elas criam uma conversa que não morre no tudo bem. Em 60 segundos, a primeira frase que quebra o gelo sem esforço e faz a pessoa querer continuar falando, a primeira frase é simples, quase óbvia, mas poucas pessoas usam de verdade. Me conta mais. 3 palavras, me conta mais. Quando usar, sempre que alguém compartilhar algo, qualquer coisa, mesmo que pareça pequena, e você perceber que há mais ali embaixo. Funciona em relacionamentos quando seu parceiro menciona algo sobre o dia. Funciona com amigos quando eles começam a contar uma história, mas param no meio. Funciona no trabalho quando um colega menciona um desafio. Funciona em família quando alguém deixa escapar uma emoção, mas não desenvolve. Por que funciona? Porque valida que o que a pessoa disse importa. Porque mostra que você está prestando atenção. Porque convida sem pressionar. Me conta mais não é invasivo como porquê, que pode soar como interrogatório. Não é vago como sério, que pode soar como descrédito. É um convite aberto. É espaço oferecido. É um sinal de que você tem tempo e interesses genuínos. Como dizer, com calma, com presença, olhando para a pessoa, não enquanto mexe no celular, não enquanto já está pensando no que vai dizer depois. Me conta mais precisa ser dito com o corpo todo, não só com a boca. Seu corpo precisa estar virado para a pessoa. Sua respiração precisa estar calma. Seu tom precisa ser de curiosidade, não de cobrança. Deixa eu te dar um exemplo real que ilustra perfeitamente o poder dessas 3 palavras. Uma amiga me disse, no meio de uma conversa casual enquanto tomávamos café: "Ah, tive uma semana difícil." E aqui está o que acontece na maioria das vezes quando alguém diz isso. A maioria das pessoas, com as melhores intenções do mundo, responde de uma dessas formas. Imagino todo mundo está passando por isso ultimamente, né? Ou, mas agora é fim de semana, esquece isso e aproveita. Ou, eu também, você nem imagina o que aconteceu comigo. Ou ainda, mas vai passar, tudo passa. Todas essas respostas, todas elas, fecham, minimizam a experiência da pessoa, dizendo que todo mundo passa por isso, então não é especial, não merece atenção particular. Desviam o foco, sugerindo que ela deveria simplesmente esquecer e seguir em frente, como se emoções funcionassem com botão de liga e desliga. Trazem o foco de volta para quem está respondendo, fazendo da dor dela um trampolim para falar da própria história, ou tentam consertar rápido com platitudes vazias que não ajudam ninguém de verdade. Eu não fiz nada disso. Eu parei o que estava fazendo, coloquei a xícara na mesa, olhei para ela e disse apenas: "Me conta mais." 3 palavras. E ela parou. Fisicamente parou. Como se aquelas palavras tivessem criado um espaço no tempo onde ela finalmente podia respirar. Ela respirou fundo, vi seus ombros relaxarem um pouco e ela começou. Sabe quando você sente que está dando tudo de você e ninguém percebe? Foi exatamente assim essa semana. Eu finalizei aquele projeto gigante no trabalho. Sabe aquele que eu estava obcecada há 3 meses? Trabalhei fins de semana, noites, acordei às 5 da manhã múltiplas vezes. E quando apresentei, meu chefe deu uma olhada rápida e disse: "Tá bom, manda pro cliente." Tá bom. Como se fosse qualquer coisa, como se não tivesse sido mês da minha vida. E então, porque eu não interrompi, porque eu continuei presente, porque meu corpo e meu rosto comunicavam que eu tinha tempo e espaço para ela, ela continuou. E o pior não foi nem isso. O pior foi chegar em casa e meu marido nem perguntar como foi a apresentação, nem lembrar que era essa semana. E eu me senti invisível, completamente invisível, como se eu pudesse desaparecer e ninguém notaria. Ela
Parou de novo, olhou para as próprias mãos e então continuou, mais baixo. E aquilo me jogou de volta para quando eu era criança. Meu pai nunca via nada que eu fazia. Eu podia trazer boletim com notas perfeitas, ele mal olhava, podia fazer um desenho para ele deixava em qualquer canto e esquecia. E eu passei a infância toda tentando ser vista, tentando ser boa o suficiente para merecer atenção. E ali, naquele café numa tarde de quinta-feira, uma conversa que poderia ter morrido em semana difícil, se transformou em 30 minutos de conexão profunda. Ela chorou um pouco, eu segurei a mão dela. Ela falou sobre padrões que estava começando a ver, sobre como ela escolhia pessoas emocionalmente indisponíveis, sobre como ela estava cansada de mendigar reconhecimento. E tudo isso, todo esse desdobramento, toda essa vulnerabilidade, toda essa clareza aconteceu porque eu não tentei consertar, não tentei minimizar, não fiz sobre mim. Eu simplesmente criei espaço com 3 palavras. Me conta mais. Erro comum. Usar me conta mais e depois interromper. Se você vai pedir para a pessoa contar mais, você tem que genuinamente ouvir mais. Não pode ser aquela pessoa que faz a pergunta e no meio da resposta já está pensando na própria história para contar. Não pode ser aquela pessoa que interrompe com conselhos não solicitados. Se você vai pedir, escute de verdade. Mini exercício de 30 segundos. Pensa agora numa pessoa da sua vida que ultimamente tem falado pouco, que tem se fechado, que você sente que tem algo acontecendo, mas ela não compartilha. Na próxima vez que ela mencionar qualquer coisa, qualquer deixa, diga, me conta mais e apenas escute, não conserte, não aconselhe, só escute. Veja o que acontece. Tem um detalhe que mata a conexão mesmo com a frase certa e eu vou te contar já já. Mas antes, a segunda frase vai mais fundo e abre o coração em segundos. Fica comigo, porque agora eu vou te mostrar por que o cérebro boicota a conexão sem querer e como parar esse padrão antes que ele comece. A segunda frase tem 2 versões. Você escolhe a que se encaixa melhor no momento. O que foi o mais difícil hoje? Ou o que foi o mais bonito hoje? Quando usar? Essas perguntas funcionam lindamente no final do dia, com pessoas próximas, com seu parceiro quando chegam em casa, com seus filhos na hora de dormir, com um amigo em quem você confia. Também funciona em encontros quando você quer ir além do superficial. A versão mais difícil é para quando você percebe que a pessoa está carregando peso, mas não sabe como começar a falar. A versão mais bonito é para quando você quer reorientar o foco para gratidão e leveza, especialmente se a pessoa tende a só falar de problemas. Por que funciona? Porque é específica. Não é como foi seu dia, que é vago demais e gera foi bom, automático. É uma pergunta que faz o cérebro realmente revisar o dia, procurar um momento específico, conectar com uma emoção. E ao perguntar sobre o mais difícil, você está dando permissão para a vulnerabilidade. Você está dizendo pode ser honesta, pode compartilhar a dificuldade. Eu aguento. Ao perguntar sobre o mais bonito, você está direcionando a atenção para o positivo de forma concreta, não genérica. Como dizer? Esta pergunta precisa de tempo. Não faça no meio de outra atividade. Sente, olhe, faça a pergunta e espere. Às vezes leva alguns segundos para a pessoa processar e acessar a resposta real. Não preencha o silêncio. Deixe o silêncio fazer o trabalho. E quando a pessoa responder, não julgue, não minimize, não compare, só valide. Exemplo 1. Eu perguntei para o meu parceiro, o que foi o mais difícil hoje? Ele parou o que estava fazendo, pensou e disse, acho que foi aquela reunião onde eu dei uma ideia e ninguém comentou nada. Fiquei me sentindo invisível. Poderia ter sido uma noite onde ele chegasse calado e eu perguntasse, tudo bem? Ele respondesse tudo e ficássemos cada um no seu celular. Em vez disso, conversamos sobre o que aquilo tocou nele, sobre padrões antigos, sobre como ele se sente quando não é reconhecido. Conexão real aconteceu. Exemplo 2. Uma mãe me disse que começou a fazer essa pergunta para os filhos na hora de dormir. No começo eles estranharam, mas depois de alguns dias eles começaram a esperar a pergunta. Começaram a guardar histórias do dia para contar e ela descobriu coisas sobre o mundo interno deles que nunca tinha descoberto com como foi a escola. Erro comum, fazer a pergunta e depois dar sua própria resposta antes de ouvir a deles. O que foi o mais difícil hoje? Porque para mim foi aquela reunião horrorosa e o trânsito ir. Não. Você fez a pergunta, dê espaço. Sua história pode vir depois, se fizer sentido. Mas primeiro escute. Outro erro, julgar a resposta.
Se a pessoa diz que o mais difícil foi escolher o que comer no almoço, não revirar os olhos e dizer isso é fácil, espera até você ter problemas de verdade. Para ela, naquele dia, aquilo foi o mais difícil. Valide. Pergunte o que tornou aquilo difícil. Você vai se surpreender com o que está embaixo da superfície. Mini exercício. Hoje à noite, com alguém que você ama, faça essa pergunta. Só ela. E escute a resposta sem interromper, sem consertar, sem julgar. Só escute e diga obrigada por me contar. Veja como muda o tom da noite. Antes de eu te dar a terceira frase, eu preciso te contar por que sua voz às vezes soa defensiva mesmo quando você não quer. Tem a ver com velocidade, com volume, com onde você respira. Em 30 segundos eu te explico, mas primeiro deixa eu te dar a frase que transforma discordância em colaboração. A terceira frase é uma das mais poderosas que existem em comunicação. Faz sentido. 2 palavras. Faz sentido? Quando usar? Sempre que alguém te contar algo, especialmente algo com o qual você não concorda necessariamente, mas você consegue entender a lógica ou a emoção por trás. Funciona em discussões de casal, quando o seu parceiro está bravo com algo que para você parece bobeira, mas faz sentido dentro do mundo emocional dele. Funciona com amigos quando eles tomam decisões que você não tomaria, mas você entende os motivos. Funciona no trabalho quando um colega tem uma abordagem diferente da sua. Funciona em família quando gerações diferentes têm perspectivas diferentes. Por que funciona? Porque valida antes de discordar. Porque reconhece que dentro do sistema de referência da outra pessoa, dentro da história dela, dentro das emoções dela, aquela reação, aquela decisão, aquela perspectiva faz sentido. Você não está dizendo que concorda, não está dizendo que faria o mesmo. Está dizendo, eu te entendo, eu consigo ver como você chegou aí, e isso muda tudo. Porque as pessoas não precisam que você concorde com elas. As pessoas precisam que você as entenda. Quando alguém se sente compreendido, o sistema nervoso dela relaxa, as defesas baixam. E aí sim, há espaço para diálogo real, para negociação, para solução conjunta. Como dizer com sinceridade. Não pode ser sarcástico, não pode ser condescendente. Faz sentido, não é? Tá bom, querida, você acha isso e tá tudo bem, com aquele tom de quem não tá levando a sério. Tem que ser genuíno. Tem que ser, eu estou realmente tentando entender seu mundo e eu consigo ver a lógica dentro dele. Exemplo que mudou um relacionamento. Uma cliente me contou que o marido estava furioso porque ela tinha comprado um sofá novo sem consultar ele. Ele estava gritando sobre respeito, sobre decisões conjuntas, sobre dinheiro. A primeira reação dela foi se defender. Mas era necessário. O outro estava caindo aos pedaços. Você nunca se importou com decoração antes. Mas então ela respirou e disse: faz sentido você estar bravo. Eu gastei uma quantia significativa sem te incluir na decisão. Faz sentido você se sentir desrespeitado. Ele parou. Literalmente parou de falar. Porque ele estava preparado para a briga, estava preparado para ela se defender, para ele ter que provar seu ponto, para a escalada, e em vez disso, ela validou. Ela não concordou que estava errada. Ela não disse que não ia comprar o sofá. Ela disse, eu entendo porque você está sentindo o que está sentindo. E, daquele ponto, eles conseguiram ter uma conversa real sobre como incluir um ao outro em decisões grandes, sobre como ele realmente não se importava com decoração, mas se importava com ser considerado, sobre como encontrar equilíbrio. Mas nada disso teria sido possível sem aquele faz sentido que desarma. Erro comum. Dizer faz sentido, mas... O mas cancela tudo. Faz sentido você estar chateada, mas você está exagerando. Não. Se você vai usar faz sentido, deixa ele respirar. Deixa a validação pousar. Deixa a pessoa saber que você realmente entendeu. Só depois, se necessário, você pode adicionar a sua perspectiva. E quando fizer isso, não use mas. Use e. Faz sentido você estar chateada. E eu também estou me sentindo incompreendido. Vê a diferença? Mas nega e adiciona. Outro erro. Usar faz sentido quando claramente não faz nenhum sentido para você. Se a pessoa está dizendo algo completamente absurdo, ilógico, baseado em premissas falsas, e você diz faz sentido só para evitar conflito, você está sendo falsa. E as pessoas sentem. Em vez disso, seja honesta. Eu ainda não estou conseguindo entender. Me ajuda a ver como você chegou aí? Curiosidade genuína sempre vence falsa concordância. Mini exercício. Pense em alguém na sua vida com quem você discorda sobre algo.
pode ser político, pode ser sobre criação de filhos, pode ser sobre trabalho. Na próxima conversa, em vez de imediatamente apresentar seu ponto de vista, primeiro diga, faz sentido você pensar assim, por quê? E complete com o que você realmente consegue entender da perspectiva dela, mesmo discordando. Veja como a conversa muda de tom. Não sai agora. Vem aí a frase que transforma eu tenho razão, você está errado, em vamos descobrir juntos. E eu vou te mostrar porque seu corpo sabota suas palavras quando você está tensa. A quarta frase cria colaboração onde antes havia cabo de guerra. Podemos pensar juntos? 4 palavras. Podemos pensar juntos? Quando usar? Sempre que tiver um problema, um desafio, uma decisão, um conflito, em vez de chegar com a solução pronta, com sua perspectiva, como a única certa, com exigências ou ultimatos, você convida a outra pessoa para co-criar com você. Funciona em relacionamento quando vocês têm visões diferentes sobre algo. Funciona com filhos quando você quer que eles desenvolvam um pensamento crítico em vez de só obedecer. Funciona no trabalho quando há desacordos sobre estratégia. Funciona em qualquer situação onde há mais de um caminho possível. Por que funciona? Porque tira a dinâmica de adversários e coloca uma dinâmica de time. Não é mais eu contra você, é nós dois contra o problema. E quando o cérebro entende que vocês estão do mesmo lado, ele para de defender território e começa a buscar soluções. Além disso, essa frase respeita a autonomia e a inteligência da outra pessoa. Você não está dizendo aqui está a resposta, aceita. Você está dizendo eu respeito seu cérebro, sua experiência, sua perspectiva. Vamos juntar nossas mentes e ver o que criamos. E isso, especialmente com pessoas que tendem a ser controladoras ou defensivas, desarma completamente. Porque não há o que defender quando não há ataque. Não há o que controlar quando você está sendo incluído no processo. Como dizer, com genuína abertura. Se você já decidiu qual é a resposta certa e está usando essa frase só para manipular a pessoa a concordar com você, não vai funcionar. Ela vai sentir a incongruência. Podemos pensar juntos? Precisa vir de um lugar de verdadeira curiosidade sobre o que a outra pessoa vai trazer. Você tem que estar disposta a ter sua mente mudada. Tem que estar disposta a descobrir uma terceira opção que nenhum de vocês tinha pensado antes. Exemplo 1. Um casal estava brigando sobre onde passar as férias. Ela queria praia, ele queria montanha. Estavam há semanas nesse impasse, cada um apresentando argumentos, cada um tentando convencer o outro. Ninguém cedia. Finalmente ela disse, para. Podemos pensar juntos sobre o que realmente queremos dessas férias? Tipo, qual o sentimento que a gente quer ter? Eles sentaram, conversaram. Descobriram que ela queria relaxamento e ele queria aventura. E perceberam que ambos estavam certos, só que estavam focando em localizações específicas em vez de experiências. Acabaram escolhendo um lugar de montanha perto de um lago. Ela podia relaxar na água. Ele podia fazer trilhas. Mas nada disso teria acontecido se ela não tivesse parado a briga e convidado para o pensamento conjunto. Exemplo 2. Uma mãe estava tendo conflito constante com a filha adolescente sobre o horário de voltar para casa. A mãe queria 10 da noite. A filha queria meia-noite. Discussões diárias, gritos, portas batendo. A mãe mudou a abordagem. Sentou com a filha e disse, podemos pensar juntos sobre como criar um horário que te dê liberdade, mas que me deixe tranquila? Imediatamente a energia mudou. A filha parou de se sentir controlada e começou a pensar em soluções. Elas chegaram num acordo, 11 da noite durante a semana. Mas se ela mandasse mensagem avisando onde estava e com quem, podia estender até meia-noite nos fins de semana. Colaboração em vez de controle. Erro comum. Usar, podemos pensar juntos e depois dominar toda a conversa. Se você vai convidar para pensar junto, você tem que genuinamente dividir espaço. Não pode ser você falando 90% do tempo. Faça a pergunta, dê suas ideias e depois cale a boca. Pergunte o que você acha e escute. Escute de verdade. E valorize o que ela trouxer, mesmo que seja diferente do que você estava pensando. Outro erro. Rejeitar imediatamente as ideias da outra pessoa. Podemos pensar juntos? O que você acha? Acho que poderíamos fazer X. Não, isso não vai funcionar. Se você vai fazer isso, não pergunte. Se você perguntou, considere genuinamente. Pode não ser a solução final, mas pode ser parte dela. Pode inspirar uma terceira ideia. Mantenha a mente aberta.
Mini exercício: tem alguma decisão pendente na sua vida? Algum problema sem solução? Em vez de ruminar sozinha, chame alguém afetado pela situação e diga: podemos pensar juntos sobre isso? E então, realmente faça isso. Pense junto, não dirija, colabore. Em 30 segundos, a chave para não virar interrogatório. E a quinta frase reduz resistência de forma mágica. A quinta frase é quase contraintuitiva, mas funciona como nada mais. O que seria um sim fácil agora? 6 palavras. O que seria um sim fácil agora? Quando usar. Quando você percebe que a pessoa está travada, sobrecarregada, resistente. Quando você está pedindo algo e encontra um não ou um não sei. Quando há paralisia por análise. Quando há medo de comprometimento. Esta pergunta funciona lindamente em negociações, em conversas sobre mudança de comportamento, em momentos onde você precisa de acordo, mas a pessoa está com o pé no freio. Por que que funciona? Porque reconhece que nem todo sim precisa ser grande, porque reduz a fricção. O cérebro resiste a grandes mudanças, a grandes comprometimentos, a grandes riscos. Mas pequenos passos, pequenos sims, isso o cérebro consegue processar. Além disso, essa pergunta transfere poder. Você não está dizendo faça isso. Você está perguntando o que você consegue fazer. E as pessoas respondem muito melhor quando sentem que estão no controle da própria decisão. Como dizer, com paciência, essa pergunta precisa vir depois de você ter escutado, validado, entendido. Se você chega de cara com o que seria um sim fácil, sem ter criado conexão antes, vai soar manipulador. Mas quando vem depois de empatia genuína, depois de você ter reconhecido as dificuldades da pessoa, aí ela funciona como magia. Exemplo transformador. Uma esposa estava tentando há meses fazer o marido procurar terapia. Ele estava claramente deprimido. Não saía da cama nos fins de semana, não tinha energia para nada. Mas cada vez que ela sugeria terapia, ele se fechava. Não preciso disso. Terapia não funciona. Estou bem. Ela estava frustrada, desesperada, sentindo que ele estava afundando e ela não conseguia ajudar. Então ela mudou a abordagem, sentou com ele num momento calmo e disse: eu vejo que você está sofrendo. E eu sei que terapia parece assustador. Não estou te pedindo para marcar a sessão amanhã. Só quero saber, o que seria um sim fácil agora? Tipo, qual o menor passo que você conseguiria dar na direção de se sentir melhor? Ele pensou e disse: acho que eu conseguiria pesquisar terapeutas online, só olhar perfis, sem compromisso de ligar. Ela aceitou. Uma semana depois, ele tinha uma lista de 3 nomes. 2 semanas depois, ele mandou uma mensagem para um deles. Um mês depois, estava na primeira sessão. Mas nada disso teria acontecido se ela tivesse continuado pressionando para o sim grande. Exemplo 2. Uma gerente tinha um funcionário que estava consistentemente atrasado. Ela já tinha dado advertências, já tinha explicado a importância, nada mudava. Em vez de mais uma bronca, ela sentou com ele e disse: eu sei que acordar cedo é difícil para você. Não estou pedindo para você chegar às 8 da manhã amanhã perfeitamente. O que seria um sim fácil? Que horas você acha que consegue chegar consistentemente? Ele disse 9, ela aceitou. Ele começou a chegar às 9, algumas semanas depois estava chegando às 8h45, porque ele não estava mais resistindo, estava colaborando. Erro comum: rejeitar o sim fácil porque não é grande o suficiente. Se a pessoa diz: acho que consigo fazer X pequeno, e você responde: só isso, mas precisa ser mais, você acabou de matar a motivação, aceite o sim pequeno, celebre, porque esses pequenos se acumulam. E mais importante, eles criam momentum. Uma vez que a pessoa dá o primeiro passo e vê que consegue, o segundo fica mais fácil. Outro erro: não dá tempo para a pessoa pensar. Você faz a pergunta e já fica olhando com expectativa, esperando resposta imediata. Deixa ela processar. Deixa ela acessar o que realmente é possível para ela naquele momento. Mini exercício: tem algo que você quer que alguém faça, mas essa pessoa está resistindo. Em vez de pressionar, pergunte: o que seria um sim fácil agora? E aceite a resposta, por menor que seja. O que vem agora pode doer um pouco, mas liberta. A sexta frase fecha com cuidado e abre futuro. Não vá embora agora. Em 1 minuto, o roteiro exato para encerrar conversas com elegância e deixar a porta aberta. E eu vou te revelar o segredo por trás de todas essas 6 frases. A sexta e última frase fecha conversas com uma delicadeza rara. Antes de eu ir, o que eu não perguntei e é importante:
11 palavras. Antes de eu ir, o que eu não perguntei é importante? Quando usar? No final de conversas significativas. Depois de reuniões. No fim de sessões de terapia ou coaching. Antes de sair de um encontro. No final de uma ligação importante. Depois de conversas difíceis. Sempre que você quer ter certeza de que a pessoa teve espaço completo para dizer o que precisava, por que funciona? Porque reconhece uma verdade que todo mundo já viveu. Você termina uma conversa, a pessoa vai embora e aí você lembra, não, eu queria ter falado aquilo. Ou você sai de uma reunião e pensa, deveria ter mencionado esse ponto. Essa frase previne isso. Ela dá uma última chance, um espaço final, uma rede de segurança. E sabe o que é mais lindo? Na maioria das vezes a pessoa vai dizer, acho que nada, conversamos bem. E aí você realmente sabe que a conversa está completa. Mas naquelas vezes em que a pessoa diz, na verdade, tem uma coisa, e compartilha o que estava guardada, aí você acaba de salvar a conversa. Você acaba de chegar na informação mais importante, aquela que não teria vindo sem esse convite. Como dizer, no final, não no meio. Esta não é uma frase para acelerar conversa, é uma frase para fechar com cuidado. Você diz com presença, com tempo. Você realmente espera a resposta. Você não pode dizer isso já com a mão na maçaneta, já olhando para o relógio. Tem que ser genuíno. Exemplo que evitou uma crise. Um terapeuta sempre faz essa pergunta no final das sessões. 90% das vezes o cliente diz que está tudo coberto, mas tem aquele 10%. Uma vez, já nos últimos minutos, ele fez a pergunta. Antes de terminarmos, o que eu não perguntei é importante. A cliente, que tinha passado 50 minutos falando sobre o trabalho, hesitou e disse, na verdade, estou tendo pensamentos suicidas, mas não sei como começar a falar sobre isso. Aquela pergunta salvou a vida dela, literalmente, porque abriu espaço para ela dizer o que estava com mais medo de dizer, e eles puderam criar um plano de segurança imediatamente. Exemplo 2. Uma mãe começou a fazer essa pergunta para os filhos adolescentes depois de conversas difíceis. Antes de eu ir, o que eu não perguntei, e é importante, muitas vezes não havia nada, mas uma vez o filho dela disse, você perguntou sobre as notas, mas não perguntou se eu estou feliz na escola, e eu não estou. Aquilo abriu uma conversa completamente diferente. Sobre bullying, sobre isolamento, sobre coisas que ele estava guardando porque não havia espaço na conversa original. Erro comum, fazer a pergunta e depois minimizar o que vem. Se a pessoa diz, na verdade, tem uma coisa, e você responde, mas já está tarde, pode deixar para depois. Você acabou de ensinar essa pessoa a não confiar quando você oferece espaço. Se você vai perguntar, esteja preparada para ficar. Esteja preparada para adiar o que vem depois, se necessário. Ou seja clara. Eu tenho 5 minutos ainda. Se for algo rápido, podemos falar agora. Se for algo que precisa de mais tempo, vamos marcar um momento só para isso. Outro erro, perguntar de forma mecânica. Se você decorou a frase e solta todo o final de conversa sem estar realmente presente, vira ritual vazio. As pessoas vão sentir. Faça a pergunta quando você realmente quer saber, quando você realmente tem tempo, quando você está genuinamente aberta ao que pode vir. Mini exercício. Na próxima conversa importante que você tiver, antes de se despedir, faça essa pergunta e realmente espere. Veja o que acontece. Agora deixa eu te contar sobre os erros que matam essas frases, mesmo quando você usa elas certinho. Porque você pode ter as palavras perfeitas, a intenção mais pura e ainda assim destruir a conexão se você cometer esses erros. Erro número 1, virar interrogatório. E isso acontece mais do que você imagina. Você aprende essas 6 frases, fica animada, quer usar todas e acaba usando uma atrás da outra na mesma conversa. Me conta mais. O que foi o mais difícil? Faz sentido? Podemos pensar juntos. O que seria um sim fácil? O que eu não perguntei? A pessoa vai se sentir entrevistada, não conectada. Vai se sentir sob holofote, não em espaço seguro. Deixa eu te dar um exemplo. Uma mulher me escreveu dizendo que tinha tentado aplicar essas técnicas com o marido. Ela fez a primeira pergunta. Ele começou a responder. Ela fez a segunda pergunta. Ele continuou respondendo. Ela fez a terceira, a quarta, a quinta. No final, ele disse, por que você está me interrogando? Aconteceu alguma coisa? Ela tinha destruído a naturalidade tentando aplicar técnica demais. Escolha 1 ou 2 frases que fazem sentido no contexto daquela conversa específica. Deixe a conversa fluir naturalmente. Use silêncio, use presença, use escuta. Estas são ferramentas
não roteiro obrigatório que precisa ser seguido à risca. Erro número 2, consertar cedo demais. E esse é devastador porque vem de lugar bom. Você ama a pessoa, você quer ajudar, você não aguenta ver ela sofrendo. Então a pessoa começa a falar, você usa Me Conta Mais, ela tá no meio de processar algo difícil e você já entra com, sabe o que você devia fazer? Ou já tentou isso, ou aconteceu comigo também e o que funcionou foi, você acabou de roubar o processo dela, você acabou de fazer sobre você. Você acabou de transformar o momento de vulnerabilidade dela numa oportunidade para você mostrar que tem respostas. Deixa eu te contar uma história dolorosa. Uma cliente me disse que estava passando por depressão pós-parto severa. Ela finalmente reuniu coragem para contar para a mãe dela. Começou falando sobre o quanto estava difícil, sobre os pensamentos intrusivos, sobre o medo que sentia. A mãe dela, 5 minutos dentro da conversa, disse: você só precisa sair mais de casa. Quando você nasceu, eu também fiquei assim, mas eu não ficava deitada me lamentando. Eu levantava e fazia as coisas. Minha cliente nunca mais compartilhou algo vulnerável com a mãe, porque aprendeu que vulnerabilidade com ela era porta para julgamento disfarçado de conselho, porta para minimização, porta para comparação. Resista ao impulso de consertar imediatamente. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida, só precisa que alguém testemunhe a dor dela sem tentar tirá-la dessa dor prematuramente. Só precisa que alguém sente com ela no escuro antes de acender a luz. Você não precisa resolver. Às vezes, muitas vezes, a conexão em si é suficiente, o ser vista é suficiente. O não estar sozinha é suficiente. E se a pessoa pedir conselho, se ela disser explicitamente o que você acha que eu deveria fazer, aí sim você pode oferecer perspectiva. Mas mesmo aí, ofereça, não imponha. Posso te dizer o que funcionou para mim. Não, você tem que fazer isso. Uma possibilidade seria, não a solução óbvia é, deixa ela com autonomia, deixa ela no poder sobre a própria vida. Erro número 3, velocidade errada. E isso estraga tudo de forma tão sutil que a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo. Se você fala essas frases muito rápido, elas perdem 90% do impacto. Elas viram só mais palavras num fluxo de palavras. Não há peso, não há presença, não há convite real. Se você fala muito devagar, de forma artificial, soam como se você estivesse lendo um script, como se você estivesse tentando ser terapeuta, como se você não fosse genuína. Você precisa encontrar seu ritmo natural. E aqui está o segredo que mudou a forma como eu me comunico. Fale um pouco mais devagar do que você acha que deveria. A maioria das pessoas fala rápido demais quando está ansiosa. E velocidade comunica ansiedade, comunica pressa, comunica preciso terminar isso logo. Desacelerar, conscientemente desacelerar, comunica calma. Comunica que você tem tempo. Comunica presença, comunica segurança. Comunica não há pressa, você pode levar o tempo que precisar. Eu estou aqui. Pensa na última vez que alguém te ouviu com presença real. Chances são que essa pessoa falava devagar, pausava entre frases, deixava silêncio existir sem precisar preencher. E aquilo te fez sentir segura para compartilhar mais. Erro número 4, tom errado. E isso é onde a maioria das pessoas destrói tudo sem nem perceber. Porque você pode dizer as palavras perfeitas com o tom errado e matar qualquer possibilidade de conexão. Me conta mais, dito com impaciência, com aquele tom de vamos logo que eu tenho outras coisas para fazer, não funciona. A pessoa vai sentir que você está perguntando por educação, não por interesse real. Vai sentir que é um peso, vai se fechar. Faz sentido dito com sarcasmo, com aquele tom de claro que faz sentido para você, mas é obviamente ridículo, não valida. Destrói, humilha, faz a pessoa se sentir pequena e estúpida. Podemos pensar juntos, dito com superioridade, com aquele tom de deixa eu te ensinar como pensar direito, porque claramente você não sabe. Não cria colaboração, cria ressentimento, cria dinâmica de pai e filho, não de iguais. O tom importa infinitamente mais que as palavras. Você pode dizer as palavras perfeitas com o tom errado e matar a conexão. E pode dizer palavras imperfeitas com o tom certo e criar magia. Então, como garantir que seu tom está certo? Você verifica a intenção. Você se pergunta, estou realmente curiosa ou estou fazendo isso porque aprendi que devo? Se a resposta for a segunda,
Não faça. Espere até estar genuinamente presente, porque as pessoas sentem, sempre sentem. Erro número 5, corpo incongruente. E esse é mortal porque o corpo comunica muito mais que palavras. Você diz, me conta mais, mas seu corpo está virado para a porta, pronto para sair. Você diz, faz sentido, mas seus braços estão cruzados em defesa. Seus olhos estão rolando para o céu. Você diz o que seria um sim fácil, mas sua expressão facial é de julgamento, de desaprovação, de você deveria querer dizer sim grande, não sim pequeno. As pessoas leem corpo antes de ouvir palavras. Leem energia antes de processar conteúdo. Se há incongruência entre o que você está dizendo e o que seu corpo está comunicando, elas vão confiar no corpo, sempre. Porque o corpo não mente, palavras mentem, intenções conscientes mentem. Mas corpo, linguagem corporal inconsciente, microexpressões, tensão muscular, isso não mente. Então, o seu corpo precisa dizer a mesma coisa que sua boca. Ou a conexão não acontece. Se você vai dizer, me conta mais, vire seu corpo para a pessoa, abra seu peito, relaxe seus ombros, solte suas mãos, olhe nos olhos dela, respire, comunique com cada célula do seu corpo. Eu estou aqui, eu tenho tempo, você importa, eu quero ouvir. Erro número 6, e esse é sutil, mas importante, não dar follow-up. Você tem uma conversa linda, a pessoa se abre, você usa essas frases, há conexão real. E depois, nada. Você não menciona mais aquilo, não pergunta como ela está, não continua o fio. A pessoa pode interpretar isso como ela estava apenas sendo educada, não se importava realmente, não deveria ter me aberto e vai se fechar da próxima vez. Se alguém compartilha algo importante com você, especialmente algo vulnerável, dê follow-up. Pode ser no dia seguinte. Estava pensando no que você me contou ontem. Como você está hoje? Pode ser na semana seguinte. Como ficou aquela situação? Mostre que você lembra, que você se importou, que não era só conversa por conversar. Então vamos falar de ajustes de voz e corpo que fazem suas palavras pousarem diferente. Primeiro, ritmo. Se você está tensa, você acelera. É automático. O sistema nervoso em alerta fala rápido. Então, se você quer soar calma, segura, presente, você precisa conscientemente desacelerar. Não para soar robótica, mas para dar peso às suas palavras, para dar espaço entre uma frase e outra, para deixar o que você disse pousar antes de dizer a próxima coisa. Segundo, volume. Você não precisa gritar para ser ouvida. Na verdade, às vezes baixar o volume cria mais conexão que aumentar. Quando você fala mais baixo, a pessoa precisa se aproximar, prestar mais atenção. Você cria intimidade. Experimente, numa próxima conversa difícil, em vez de levantar a voz para fazer seu ponto, baixe. Veja como muda a energia. Terceiro, respiração. Quando você está ansiosa, você respira rápido e superficial. E isso afeta a sua voz. Ela fica fina, aguda, tensa. Se você quer soar confiante, calma, você precisa respirar fundo e baixo. Respire pela barriga, não pelo peito. Antes de dizer algo importante, respire. Uma respiração consciente muda completamente como você soa. Quarto, olhar. Se você está olhando para o celular, para a parede, para o chão enquanto diz essas frases, elas perdem 90% do poder. Olha para a pessoa. Não de forma intimidadora, mas com presença, com interesse genuíno. Deixa ela ver nos seus olhos que você está realmente ali. E quinto, postura. Se você está curvada, pequena, recolhida, você comunica insegurança. Se você está muito aberta, invadindo espaço, você comunica agressão. Encontre o equilíbrio. Ombros para trás, mas relaxados. Peito aberto, mas não estufado. Mãos visíveis, não escondidas ou agitadas. Postura que diz, estou aqui, estou calma, estou presente. Agora, deixa eu te dar um roteiro simples de 4 passos para quando você tiver uma conversa difícil e quiser usar essas ferramentas de forma integrada. Passo 1. Fato observável. Comece com algo concreto, não com interpretação ou julgamento. Nas últimas 3 semanas tivemos intimidade uma vez. Não, você não me deseja mais. Um é fato, outro é interpretação. Comece com fato. Passo 2. Emoção própria. Diga o que isso gera em você. Me sinto sozinha, confusa, insegura. Use eu, não você me faz. Aproprie-se da sua emoção. Não culpe. Passo 3. Necessidade.
Seja clara sobre o que você precisa. Preciso que conversemos sobre isso. Preciso entender o que está acontecendo. Necessidade não é exigência, é informação. É você dizendo, isso é importante para mim. Passo 4, convite à colaboração. Podemos pensar juntos sobre como reconectar? Não é ultimato, não é ordem, é convite. É você dizendo, vamos resolver isso juntos, não um contra o outro. E dentro desses 4 passos, você pode usar qualquer uma das 6 frases quando fizer sentido. Quando a pessoa começar a se abrir, me conta mais. Quando ela explicar a perspectiva dela, faz sentido. Quando vocês estiverem buscando solução, o que seria um sim fácil agora? E antes de terminar, o que eu não perguntei e é importante? Agora quero que você faça algo. Quero que você vá nos comentários e me conta. Qual dessas 6 frases você mais precisa ouvir na sua vida? Não qual você precisa dizer. Qual você precisa que alguém diga para você. Porque às vezes a gente percebe o que nos falta quando imagina como seria receber. Deixa um coração se este vídeo te deu clareza. E se você tem uma história de quando uma conversa mudou por causa de uma frase simples, compartilha. Porque suas histórias inspiram outras pessoas. Mas agora, aos 95% deste vídeo, eu preciso te revelar a verdade por trás de tudo isso. Essas 6 palavras funcionam. Mas elas não funcionam pela magia das palavras em si. Elas funcionam porque escondem uma verdade fundamental sobre conexão humana que a maioria das pessoas nunca entendeu. Conexão real não começa quando você fala. Conexão real começa quando você cria espaço seguro para o outro existir. Me conta mais, cria espaço para a história. O que foi o mais difícil hoje, cria espaço para vulnerabilidade. Faz sentido, cria espaço para perspectiva diferente. Podemos pensar juntos, cria espaço para colaboração. O que seria um sim fácil, cria espaço para autonomia. O que eu não perguntei, cria espaço para completude. Cada uma dessas frases é um modo diferente de dizer, você é bem-vinda aqui, você pode ser honesta aqui, você não vai ser julgada, interrompida, consertada ou diminuída aqui. Há espaço para você ser inteira aqui. E quando alguém sente isso, quando alguém percebe que há espaço real para a existência dela, sem defesa, sem máscara, sem performance, aí o coração abre. Não porque você usou as palavras certas, mas porque você criou segurança. A maioria das pessoas passa a vida tentando ser interessante nas conversas, tentando ter as histórias certas, as piadas certas, as opiniões certas, tentando impressionar. Mas conexão não vem de impressionar, vem de acolher, vem de criar espaço, vem de fazer a outra pessoa se sentir vista, ouvida, compreendida. E você faz isso não falando mais. Faz isso falando menos e ouvindo mais. Faz isso não tendo todas as respostas, mas fazendo as perguntas certas. Faz isso não consertando, mas validando. Faz isso não controlando, mas colaborando. Então aqui está seu checklist final. 6 coisas para você aplicar hoje. 1. Em cada conversa, fale menos do que você ouve. Proporção de 1 para 2. Para cada coisa que você diz, deixa a outra pessoa dizer 2. 2. Valide antes de opinar. Sempre. Mesmo quando você discorda, especialmente quando você discorda. Mostre que você entendeu antes de apresentar seu ponto. 3. Faça perguntas específicas não vagas. Não como você está, mas o que foi o mais intenso da sua semana. 4. Quando alguém te contar algo, resista ao impulso de consertar nos primeiros 5 minutos. Só ouça, só valide, só crie espaço. 5. Antes de terminar conversas importantes, sempre pergunte, tem mais alguma coisa? O que eu não perguntei, dê espaço final. E 6, observe seu corpo e sua voz. Eles estão comunicando segurança ou defesa, abertura ou fechamento, presença ou distração. Você não precisa ser perfeita, você não precisa acertar sempre, você não precisa decorar frases, você só precisa estar genuinamente presente. Genuinamente curiosa, genuinamente interessada em criar espaço onde as pessoas possam ser reais. E quando você faz isso, quando você para de tentar impressionar e começa a acolher, quando você para de tentar controlar e começa a colaborar, quando você para de tentar consertar e começa a testemunhar, aí conexão acontece. Naturalmente, organicamente, profundamente. Porque no fundo, todo ser humano está procurando a mesma coisa.
Está procurando um lugar onde pode tirar a armadura, onde pode ser honesto, onde pode ser falho e ainda ser aceito, onde pode ser vulnerável e ainda estar seguro. E você pode ser esse lugar para alguém. Com 6 palavras simples, com presença genuína, com coração aberto, com espaço oferecido. Então vai, pratica, erra, aprende, tenta de novo e vê como suas relações mudam quando você muda não o que você diz, mas como você cria espaço para o outro dizer. Se hoje você sentiu clareza e calor, se você sentiu que este vídeo te deu ferramentas reais para se comunicar com mais verdade e dignidade, inscreva-se neste canal. Toda semana eu trago conversas de alma para alma, psicologia aplicada, ferramentas práticas para você viver com mais presença, mais autenticidade, mais conexão. E lembra, você não veio a este mundo para ter conversas superficiais. Você veio para conexões reais. E agora você tem as chaves. Nos vemos na próxima semana. Cuida do teu coração.